Boa noite, amigos, bem-vindas, bem-vindos. Hoje estamos aqui iniciando essa live para falar sobre cirurgia da articulação temporomandibular com um grande amigo profissional, Dr. Romualdo Monteiro de Barros, aguardando a entrada dele e de vocês e já agradecendo aí a presença pontual aí dos colegas que estão nos acompanhando. Então, estou aguardando a entrada do Dr. Romualdo, gente. Já entrou aqui. Deixa eu colocar o Romualdo aqui, gente. Só um minutinho. Visualizar. Transmitir ao vivo. Como vamos? Humberto, Gustavo, obrigado pela presença. Boa noite! Fala, meu amigo, você tá bom, cara? Eu tô melhor agora, que prazer te ver aqui, querido. Opa, pelo menos assim, né? A gente consegue manter aí uma É, conversa, cara. é Em breve verdade. estaremos juntos aí. Se Deus quiser, Romualdo. Então, deixa eu contar um pouquinho como eu te conheci, né? Eu fiz um curso de cirurgia de articulação temporomandibular aí com vocês no IEP do Hospital Sírio-Libanês e com o professor Manganello, com o professor Roberto Gil, professora Eduína. E nesse curso eu tive a alegria de te conhecer, né, como preceptor, né, Romualdo? Legal. Compartilhamos algumas ideias e você deu uma super aula ali para gente do treinamento com o simulador realístico, né, dos acessos artroscópicos para TM. Então, querido, eu antes de te pedir para tu te apresentares aí, eu só quero agradecer a uma paciente, eu não vou citar o nome, mas ela vai saber que essa live é especial para ela, porque ela me questionou esses tempos, doutor, será que tem uma cirurgia com um acesso menor, etc. Como é que tá isso aí, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre Legal. artroscopia também, tá, Romualdo? Mas antes eu queria te pedir, por favor, que se eu te encontrasse aqui na fila da padaria, quem é o Dr. Romualdo, por favor? Ô, cara. Obrigado, Baraldi. Obrigado pelo convite. Puxa, é um super prazer estar aqui com você. Tô vendo umas imagens super bonitas que você está postando aí. A artroscopia realmente é o meu xodó, mas a gente vai chegar lá. Cara, vamos lá, a pergunta é ampla, né? Mas assim, resumidamente, no âmbito profissional, eu sou bucomaxilofacial, graças a Deus eu atuo única e exclusivamente com cirurgia bucomaxilo, talvez em duas grandes áreas aí, cirurgia ortognática e cirurgia da TM. E eu acho que a cirurgia da TM, os tratamentos das disfunções temporomandibulares são, assim, a minha paixão dentro da profissão, né? E como a maioria dos cirurgiões, a gente vem de uma escola da cirurgia aberta, a gente vai falar um pouquinho disso também. Uhum. A partir do momento que a gente conseguiu indicar mais as cirurgias, né? Mas a evolução ela caminhou para a cirurgia por vídeo, né? Para as artroscopias de ATM, e hoje isso corresponde a 70, 80% do meu volume de ATM, né? Eu sou especialista pelo Hospital das Clínicas, né? Eu fiz minha residência no HC aqui em São Paulo, fiz um fellow em Boston, tive a oportunidade de acompanhar o professor McKen, que é uma das maiores referências em artroscopia de ATM, e estamos aí, cara, estamos aí, estou fazendo meu doutorado agora em artroscopia também, né? Então, se o Covid deixar, a gente termina ainda no começo do ano Vai que vem. deixar, sim. Vai deixar. E me conta um pouquinho, conta um pouquinho dessa tua experiência lá com o Dr. McKen. Claro, para a gente que é da área, né, o Dr. McKen, ele descreveu praticamente as técnicas contemporâneas, os acessos, embora ele não tenha sido exatamente pioneiro, né, na área da Sim, artroscopia, né? Mas, exatamente. enfim, conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência lá, que eu sei que foi muito bacana, mas divide com a gente aqui, por favor. Cara, a artroscopia de ATM, eu acho que ela tem alguns momentos, né? Ela foi primeiro descrita no Japão em 75, né? Pelo professor Onishi, todos os trabalhos Uhum. reverenciam ele. Só que assim, ficou restrita no Japão por muito tempo,
né, por uma Sim. dificuldade até linguística, com conversa com o Elcio, que é um colega grande meu, que é japonês também, e eles falam, né, o japonês tem muita dificuldade de falar outra língua, e eu acho que assim, ficou muito restrito lá. E na década de 90, os americanos, inclusive o Maken, o Doi, que foram lá para o Japão e aprenderam com esses caras a fazer artroscopia e levaram para os Estados Unidos. E aí você vê em 92, o Maken publica um trabalho com quase 5.000 artroscopias feitas, né? E com Sim. resultados muito bons, etc., que é um trabalho marco aí dentro dessa área. E isso demora um pouquinho para chegar no Brasil, que você vê que na década de 90, nos Estados Unidos, já se fazia muita cirurgia de ATM, isso para o bem e para o mal, né? Uhum, Aqui no uhum. Brasil, praticamente só se falava em tratamentos clínicos. E é claro que assim, é muito importante quando a gente fala em qualquer ambiente de cirurgia de ATM, a cirurgia de ATM ela é para uma situação muito específica, o tratamento clínico ele ainda tem uma indicação, um rol de ampliação muito grande, Uhum. mas não é para todo caso, né? E nós aqui começamos a fazer a cirurgia aberta, né? E de repente, depois de 2010, com algumas exceções, né, a grande massa dos cirurgiões bucomaxilofaciais começaram a ter mais acesso à artroscopia, né? Perfeito. Quando eu tive o primeiro acesso, o primeiro contato com a artroscopia foi em 2013 no meu fellow, né? Pouco a pouco ainda se falava aqui no Brasil e lá eles já faziam bastante, né? E quando eu voltei, eu conheci o No Elcio fellow, no melhor. fellow, no fellow antes de estudar com a Ken, né? Isso, antes de estudar com a Maquin. E aí Tá. eu percebi que lá já era uma coisa assim muito bem estabelecida, que pouca gente fazia ainda. Uhum. Falei, vamos atrás disso, Elcio. E muito por até uma deficiência de materiais, né? Sim. Era muito difícil, aprovações nas operadoras, ambiente, enfim, de SUS ainda nem se fala. As óticas que tinham aqui não eram óticas específicas para artroscopia de ATM, eram óticas de mão adaptadas, óticas mais grosseiras. Então, por uma deficiência de equipamento também, a artroscopia ela ficou mais relegada a um segundo plano, né? E quando eu gostei mesmo e comecei a ter mais contato, eu busquei, enfim, quem mais fazia no mundo, quem mais publicava, que era o Maquin, né? É verdade. E eu tive um Pelo menos contato no com um mundo grupo. ocidental, né? Exatamente, né? Você tem assim algumas referências, né? Você tem Estados Unidos o Maquin, Europa, de modo geral, o grupo da Espanha ali, dois Sim, grupos, né? O grupo de Madrid do Rafael Martin Granizo, que é um grande amigo sim, nosso, e o de Badajoz, o do Florencio Monrigil. E você tem o Yang na China, né? Então, sim. assim, você tem esses três polos de artroscopia, né? Nós estamos aqui batalhando para que o Brasil vire o quarto polo. Eu acho que tem muita gente Sim. boa fazendo artroscopia agora, né? O que falta é publicar, mas enfim, daqui a pouco a gente vira com certeza o quarto polo. E a minha experiência lá foi muito interessante porque o Maquin, além de enfim, um americano assim muito metódico e muito prático na hora do ensino, né? Eu já fazia alguma coisa de artroscopia e ele pegou e falou, Uhum. olha, quem faz aqui e quem não faz nada, né? E eu estava numa turma só de americanos, né? Ele falou, vocês esqueçam tudo, vocês vão fazer do meu jeito. No começo Sim. parece meio esquisito, mas você vê depois que faz sentido. É assim, hoje eu faço muito próximo do que o Maquin faz. As técnicas mais avançadas a gente difere um pouco também, enfim, isso Claro. cabe outras discussões, mas é um jeito muito didático de se aprender. E a artroscopia, ela tem um grande problema dentro do universo da bucomaxilo, que é uma curva de aprendizado e um procedimento diferente do que a gente está acostumado, né? Então, o cirurgião está muito acostumado com cirurgia aberta, com incisar, divulsionar, descolar, etc. Sim. Mas se ambientizar no ambiente da videocirurgia, com instrumentais diferentes, com visão indireta, olhando para um monitor ao invés de olhar diretamente para o sítio cirúrgico, isso acaba assim, requerendo um pouco de prática e experiência, né? Sim. Talvez, essa questão da curva de aprendizado é um dos principais motivos pelo qual assim, uma parte dos cirurgiões desiste logo de cara, né? E é isso que nos nossos cursos a gente tem tentado mostrar e enxugar, deixar a coisa de uma forma mais prática possível, né? Tem que ter uma certa paciência, né? Para, enfim, fazer todos os passos ali da insuflação, da cápsula, a Exatamente. entrada, né? Hoje em dia você tem feito mais artroscopia nível um, nível 2. Tu gostas dessa classificação? Gosto, gosto. É uma classificação até
preconizada pelo próprio McKay, né? Enfim, uma coisa assim. Ele aos poucos, à medida que foi desenvolvendo a artroscopia, ele foi chegando a alguns nomes e a gente vai usando esses nomes até hoje. Mas eu gosto sim, acho que divide didaticamente de uma forma interessante. A nível um seria aquela artroscopia chamada lise-lavagem, né? Aquela artroscopia Aham, diagnóstica que a gente coloca só um portal, que é o portal da ótica, enxerga bem a perfeito, articulação, faz uma boa lavagem e perfeito. pronto, né? A artroscopia de nível 2 já seria uma artroscopia operatória, em que a gente coloca mais um portal de entrada, e por esse Uhum, segundo portal, você consegue introduzir alguns instrumentos de pequeno calibre e trabalhar um pouco dentro dessa articulação. E aí tá. você tem um terceiro nível ainda, que é a artroscopia de nível 3, que seria a artroscopia francamente operatória ou a artroscopia com técnicas de sutura. Né? E aí Sim. a gente tem uma série de técnicas, né? O nosso grupo lá a gente divide em técnicas de sutura fixa, em estruturas rígidas, em estruturas semi-rígidas, em estruturas moles, né? Enfim, aí cabe também uma discussão muito grande das inúmeras técnicas. Hoje a que a gente faz ela é um pouco diferente da que o Maquin faz, a gente acredita que seja Uhum, mais interessante por uma série de motivos, mas aí é uma artroscopia que demanda mais portais de acesso, geralmente um terceiro portal, às vezes um quarto portal também, né? Então, tá. obviamente, conforme você vai se sentindo mais seguro dentro dessa curva de aprendizado, você vai conseguindo chegar ali em artroscopias mais avançadas. O Maquin, como bom americano, ele tem método e protocolo, né? Então ele tem a regra dos 15. Para você fazer uma artroscopia de nível 2, você tem que ter Uhum, feito 15 artroscopias de nível 1 bem feitas, bem sem errar. feitas, Se né? você fizer 14 e errar na 15ª, você volta do zero. Né? Por quê? Entendi. Porque é uma forma do cirurgião estar seguro e não pular etapa. O que a gente via muito acontecer? O cara entrou logo de cara, ele já queria fazer uma triangulação e não conseguia fazer porque ele não tinha um domínio ali da destreza que os materiais precisam e se frustrava e acabava atribuindo à técnica artroscópica o insucesso que foi, de repente, uma incapacidade dele. Né? Entendi. Então, a artroscopia ela dá muito certo, desde que você saiba o que está fazendo e tenha uma habilidade, tenha passado por uma curva de aprendizado para fazer. Entendi. Bom, e a artroscopia de nível um também, com lise e lavagem, é bastante interessante na redução de sintomas, né? Não sei como é que você enxerga essa cirurgia, você que já faz ela, já domina outros níveis, Romando, como é que você vê a indicação do nível um aí? Então, é importante, assim, deixar bem claro que não é toda artroscopia que eu faço o nível 3, por exemplo. A gente Sim. faz... Primeiro, assim, toda artroscopia, ela começa com o nível 1, ela começa com o diagnóstico. À medida que eu vá correndo a articulação ali, vasculhando e achando as patologias, na nossa cabeça você já sabe mais ou menos o que vai fazer. Então eu vi uma sinovite retrodiscal, um Uhum, processo uhum. inflamatório daquela zona retrodiscal, eu já sei que, poxa, eu posso entrar com o segundo portal, fazer uma ablação, fazer uma infiltração de medicamento, etc. Eu Sim. vi o disco muito mal posicionado, um disco que mesmo com a insuflação ali, com a lavagem, ele não tem nenhum sinal de recaptura, poxa, eu posso pensar em fazer um portal mais anterior e trazer esse disco para trás, fazer uma manobra de capsulotomia, etc. Né? Então, toda a artroscopia ela começa com o nível 1 e lá no transoperatório que você decide o que você vai fazer. Claro que assim, com alguma experiência, olhando as ressonâncias, você já tem uma ideia se você vai para uma Uhum, artroscopia uhum. mais inicial ou não. Mas mesmo os casos, Wilks mais baixos, os casos de desarranjos internos mais leves, mais iniciais, eles são muito beneficiados pela artroscopia de nível 1, que é superior à artrocentese. Que aí muita gente Sim. pode perguntar, poxa, se eu vou entrar lá só para lavar, qual que é a diferença de fazer uma artrocentese ou fazer uma artroscopia? Né? Eu acho que assim, a principal diferença é que você está enxergando a articulação. E Sim. você está vendo uma série de patologias que a ressonância, que é o exame ainda padrão ouro, não nos mostra. Né? Isso por si só já justifica. A invasividade ela é praticamente a mesma. Né? Entendo. Poxa, você tem uma agulha, é 40 por 12, né? É 12 milímetros. A outra ótica ela é de 1,9. Esses 0,7 milímetros não vai fazer diferença na recuperação do paciente. Agora, o que você consegue enxergar lá dentro da articulação faz. Né? Entendi. O que me indicaria vai ir mais para uma artrocentese, por exemplo, e não fazer artroscopia, é a oportunidade de ambiente cirúrgico. Se eu só posso fazer num ambulatório, talvez eu considere mais
a artrocentese, apesar de muitos centros fazerem artroscopia em ambiente ambulatorial sob sedação, né? Anestesia local, mas sedação. Mas eu me sinto mais confortável em fazer sob anestesia geral. Se eu vou colocar o doente sob anestesia geral e eu tenho a possibilidade de fazer artroscopia, não vejo por que fazer artrocentese. Mas se você não tem o material, etc., é uma outra história. Te entendo. Eu divido contigo essa visão. É claro que a gente é um pouco hospitalista, né? Eu Sim. entendo se o clínico aqui tiver uma experiência diferente da nossa, mas isso acaba acontecendo para outras cirurgias também, né? Depois que você vê o paciente confortável e não precisa mais usar, né, aquela mentirinha do bem, né? Não é dor que você está sentindo, é só pressão, né? Sim, sim. A gente não quer mais voltar atrás, né, em relação a isso, né, na experiência que o paciente tem durante o procedimento, né, Romualdo? Até porque, assim, se você pega centros, por exemplo, o próprio McKen, ele fez muito artroscopia com... o Guilherme está colocando aqui o Yang, né? Eu nunca tive com ele, eu já vi alguns vídeos, né? O Elcio, que é o meu colega que teve com ele, me mostrou. Pô, pacientes, assim, de 13 anos de idade fazendo artroscopia nível 3, sutura, sob Uhum, anestesia uhum. local, Local. enfim... Eu acho que é até um pouco cultural, viu, Baraldi? Eu não vejo os meus pacientes aqui aceitando uma coisa como essa, sabe? É, Assim, o paciente nem pisca. E, obviamente, assim, não é o melhor cenário. Se você tiver qualquer intercorrência ali, é muito mais difícil, né? Não é uma coisa que não seja possível de ser feita. O próprio McKen, ele tem uma estrutura, ele faz no consultório dele, só que a sedação dele é uma excelente sedação. Ele tem uma sim. estrutura de centro cirúrgico dentro do consultório da clínica dele, né? Então, assim, para nossa realidade aqui, eu acho assim um pouco exagero fazer artroscopia no ambiente ambulatorial, né? Ainda mais assim artroscopias operatórias, uma artroscopia de lise e lavagem, enfim, ela pode ser realizada. Não vejo muito Te problema com uma entendi. ótica de 1.9. E o professor McKen, nesse tempo que você fez o estágio com ele fazia a artroscopia no consultório com o artroscópio da Lorenz, né? Ou ele já fazia com Não, quando eu tive 1.9? lá, quando eu tive lá, ele já tinha passado por uma empresa chamada Nexus, né, que é uma empresa Aham, aham, aham. parceira com ele, e ele desenvolveu uma ótica que é muito interessante. É uma ótica, basicamente uma ótica Striker, que é uma excelente ótica, mas ela é 1.9, 30 graus, e ela tem até uma angulação da fonte de luz que permite com que você possa dar uma navegada e não esbarre tanto. Ele desenvolveu aquele one point, né, que é aquele instrumento, Sim, aquele que dá de 1.1, 1.2 milímetro, né, da Lorenz, para fazer justamente essa artroscopia mais diagnóstica ali no consultório, né? Mas ele logo percebeu que não, a imagem, a qualidade de imagem ela é muito ruim, é uma ótica que ela não é 30 graus, é uma ótica de 0 graus, e isso dificulta alguma coisa na sua navegação dentro da articulação. Enfim, hoje ele só usa essa ótica Nexus, né? maravilha. E desculpa eu estar indo muito para a área da artroscopia, Imagina, para Romualdo, mim mas é é uma que eu delícia, sei. é o que eu gosto de falar. É que realmente você tem uma visão diferenciada disso, né? E as pessoas são muito curiosas a respeito, né? Depois a gente pode falar um pouco de cirurgia aberta, tá? Imagina, estou à Ah, disposição. mas, querido, tu tens feito para todo tipo de desarranjo. Me conta um pouco, assim, onde é que tu te sente bem confortável em indicar e onde daqui a pouco, assim, não vamos, mas veja bem. Você sabe, Baraldi, que quando assim a gente começou, era só cirurgia aberta, depois a gente foi migrando para artroscopia. E Uhum. aí, nessa época que eu estava lá com o Maquin, eu perguntei para ele como que funciona assim, quando que o senhor indica a cirurgia aberta e quando que é a artroscopia, né? E ele virou para mim e falou: Olha, eu indico cirurgia aberta se for para colocar prótese, o resto é artroscopia. E Uau! aí, eu achei uma resposta assim, talvez até um pouco na Aham. brincadeira, né? E assim, muito exagerada. Se você pega outros excelentes cirurgiões, o Rafael, o pessoal da Espanha, o Yang faz muita cirurgia aberta, né? Existem Sim. as indicações. E aí o que É ele porque às vezes falou? o disco tá lá na goela, né, tia? Brincando, né? Exatamente. E assim, ele falou o seguinte, uma coisa que é muito interessante, porque essa pergunta, quando que é a cirurgia aberta e quando é artroscópica,
é uma das perguntas mais recorrentes que a gente tem nos cursos, né? E eu digo o Tá, seguinte, vai da tua experiência e da sua confiança. Se você está confiante em resolver aquele Wilks em artroscopia, vai para artroscopia. Se você ainda acha que é um desarranjo muito avançado, que você prefere aberta, vai para aberta. Tá certo também, entendi. né? O importante é você oferecer o máximo de possibilidades de resolução do quadro ali para o paciente. Hoje, assim, então, no começo da minha artroscopia era mais ou menos uns 70-30, né? 70 Uhum, uhum. aberta, 30 artroscópica. Isso foi se invertendo. Talvez hoje seja 90% artroscópico e 10% aberto. Quando que eu, Romualdo, indico Uhum. cirurgia aberta de ATM hoje? Quando eu preciso fazer uma manipulação óssea, ou seja, pacientes com um processo de reabsorção condilar grande, que eu quero fazer uma osteoplastia, uma condiloplastia, às vezes quando eu quero fazer uma iminectomia Eminectomia, né? associada, né? Obviamente em procedimentos, hiperplasia de côndilo, para fazer aí sim uma Sim. condilectomia franca, essas coisas, mas assim, no âmbito dos desarranjos internos da TM, quando eu preciso manipular bastante a estrutura óssea, ou quando a queixa do paciente é puramente o estalo. Essa é uma situação interessante, porque assim, eu até perguntei para o Maquin e ele falou, Deixa olha, eu até uhum, te pedir um pause nisso, tá, tá? Vamos lá. Porque essa é uma pergunta que eu ia te fazer, tá, Almondo? Lembrando da paciente que me inspirou. Ela me fez uma pergunta sobre incisões, etc. E exatamente a queixa dela é só estalo, tá? tá, Mas assim, não perfeito. é um só de desmerecer, Uhum. porque tem pacientes em que o estalo realmente é um desconforto, né? E quando a gente diz só o estalo, parece que a gente está desmerecendo a queixa daquela pessoa. Só que para ela é uma queixa importante, né? Então, vamos lá, para a gente desenvolver bem esse assunto, que é um assunto bem difícil de trabalhar no consultório, né? Uhum. Então, cara, eu acho o seguinte, que não tem muito isso de só o estalo. Tem muitos grupos que falam, oh, meu Deus do céu, se você não tiver dor associada, se você não tiver Uhum. ali outros sinais, né? Aquela coisa, aquela história do tripé, né? Dor, disfunção e limitação funcional, você não pode indicar a cirurgia. Eu acho que pode sim, eu tenho alguns pacientes que me procuraram com a queixa única e exclusivamente do barulho, como você comentou, mas é Uhum. assim, um barulho que é aquela coisa, a paciente abre a boca aqui na sala, quem está na sala do lado ouve, então a paciente se sente constrangida de comer num restaurante, se sente Uhum. constrangida de beijar o namorado, se sente Sim, constrangida de bocejar em público. Você fala, poxa, eu vou deixar uma pessoa, condenar ela a passar a vida inteira dela com esse tipo de disfunção, com esse tipo de, enfim, constrangimento social porque a paciente não tem dor? Lembrando que assim, a questão da dor ela é muito subjetiva. Eu tenho sim. pacientes com Wilks 5 com grau de destruição gigantesca dentro da articulação, totalmente assintomáticos, que foi um achado ali imaginológico. E eu tenho pacientes com Wilks 1, 2, com uma queixa, uma artralgia muito grande, né? Então, assim, eu não posso entender que dor ela é um fator de indicação, o que eu tenho que ter é um desarranjo interno. Para os Sim. casos única e exclusivamente de barulho, né, de estalo, queixa do estalo, eu prefiro garantir a fixação rígida, né, a fixação com cirurgia aberta. Até O porque, cirurgia assim, aberta também. a cirurgia aberta, para mim, ela não é uma cirurgia muito invasiva. Você até Sim. separou para a gente comentar alguma coisa de acessos, eu vou até adiantar alguma coisa aqui. Eu uso o pré-auricular convencional, eu não uso o endaural por uma questão de, enfim, de familiaridade. Eu já fiz muitas vezes o acesso endaural. Eu acho que o endaural, dos acessos que eu já fiz e dos acessos que Tá. eu já vi pacientes, né, ele tem uma chance grande de remodelação do tragus, né, e isso para Eu mim ele percebo isso também. não é uma coisa estética. E eu já Sim. vi queixas das mais diversas, desde, poxa, eu tinha um piercing aqui no tragus e agora não posso ter mais. O fone de ouvido não para mais, porque o fone ele fica retido aqui no tragus, né? Uhum. Então eu já tive paciente pós-cirurgia de ATM, não minha, mas enfim, que eu acompanhei, que teve uma remodelação do tragus grande. Então, o pré-auricular é um acesso muito pequeno, poxa, de 1 centímetro e meio aqui nessa região, que geralmente fica atrás da costeleta, numa ruga, o paciente já tem. Entre a barba
aqui, deixa eu ver se eu tô... Exatamente. Então, assim, é um acesso muito estético. A gente faz uma sutura ali intradérmica, é um acesso que assim, Sim, nenhum paciente nunca se queixou desse acesso, né? sim. E E ele você tem um coloca campo ele de visão muito interessante. bem junto ao Tragus, daí, porque o que eu vejo de Uhum. interessante do endaural é a questão da artéria também, né? De você ter Também, ela eu rechaçada um jogo. pouco mais para frente, né? Eu jogo ele mais para trás. Você sabe que Sim, assim, eu vejo pouco artéria. Tanto que nas sim, últimas a gente até nem pedia fio assim, para fazer a ligadura na sim, sala, sim. né? A gente vê muito pouco. Nosso acesso ele é um pouco mais posterior, Um apesar de pouco mais pré-auricular, posterior, né? ele não é tão à frente quanto eu vejo. E existem as Tá. variações anatômicas ali. Mas eu acho que essa questão da remodelação do tragos e ser um acesso mais direto, ele me convence ainda a fazer o pré-auricular, né? Não tenho nada contra. E é uma cirurgia tranquila, é um pós-operatório assim, Sim, relativamente tranquilo. Assim, as limitações são assim, muito pouco restritivas, né? Não, eu acho uma cirurgia muito interessante pelo custo-benefício que ela pode apresentar, né? Então, nesses casos, só voltando então à pergunta, eu indico a cirurgia aberta, né? Quando eu preciso resolver o barulho ou quando eu preciso fazer uma manipulação óssea. Todos os outros desarranjos internos da ATM, se são cirúrgicos para mim, são primeiro artroscópicos. Aí tem uma tá. outra pergunta que você pode me fazer, é o seguinte, poxa, e aí, você resolve todos os casos com artroscopia ou tem pacientes Sim, que podem precisar de uma revisão de artroscopia, né? Existem trabalhos que mostram que assim, o insucesso numa artroscopia, ele pode ainda te indicar uma segunda artroscopia se sim, você achar necessário, né? sim, E aí, assim, é um espectro muito grande de discussão, porque depende muito do tipo de artroscopia que foi feito, das dificuldades, por que você não conseguiu resolver, ou o que aconteceu para aquele disco voltar a deslocar, para aquele paciente continuar sentindo dor. Na minha visão é o seguinte, se eu que fiz a artroscopia, e assim, a nossa taxa de reoperação de ATM ela é muito baixa, graças a Deus, assim, acho que sim, sim. uns 2% de pacientes, talvez, no máximo, estourando, né? Mas, assim, se eu fiz a artroscopia e eu consegui fazer uma artroscopia operatória, assim, pelo menos um nível 2, trabalhar retrodiscal ali, eu já penso em ir direto para aberta, né, para fixar o disco. Entendi. Se eu fiz uma artroscopia nível um ou se foi feita uma artroscopia nível um, né, aí é uma questão. Você pode refazer a artroscopia ou passar direto para a cirurgia aberta. Mas assim, se a pessoa ou você não fez, a menos que assim você saiba que não foi feito por uma deficiência técnica, né? Pode ser que ele tenha encontrado ali dificuldades que você vai encontrar também, né? Entendo. E a reartroscopia, ela é possível. A gente já fez artroscopia até em pacientes que já tinham feito cirurgia aberta antes, mas Aham. a insuflação do compartimento ela é muito mais trabalhosa, você não consegue uma boa insuflação, então a sua Ah, navegação coragem, meu. pela artroscopia, foi em alguns casos, né, até foi mais assim, num ponto de vista de diagnóstico, para entender se existia algum tipo de alteração ali, me lembro de 2 ou 3 Sim, casos, né, mas, então assim, é possível, você enxerga, só que não é uma artroscopia, aquela bonita, aquelas imagens que você mostrou sim, ainda há sim. pouco, né, então eu fico pensando, poxa, eu vou levar de novo essa paciente para uma sala operatória, para de repente não resolver mesmo assim. Então nesses casos eu acho que eu indico a cirurgia aberta é, logo na sequência. Entendi. Bom, pessoal da nossa audiência, agradecendo a companhia de vocês aqui, tô vendo aqui Legal. 30 pessoas presentes, né? Uma alegria poder compartilhar com vocês, trazer a simpatia desse carioca paulistano aqui, né? Então. E assim, olha, sabe que o algoritmo do Insta aqui gosta quando a gente dá coraçãozinho, né, pessoal? Então, quem estiver gostando aí, dá um coraçãozinho aqui para motivar Opa, o Dr. faz Romualdo aqui favor para aí. mais gente poder ter acesso a esse nosso conteúdo aqui. E tô rodando os comentários aqui, tá? O Omizolo, excelentes Fábio Valentim, excelentes colegas cirurgiões aqui, colegas clínicos também. O Fabrício Finamora aqui da BO, Fabrício, obrigado pela tua pergunta. Ele pergunta se o tratamento clínico tem sido acompanhado por tratamentos conservadores, como, né, placa estabilizadora, farmacologia e físio.
Comenta um pouquinho para a gente de como tem sido aí a tua abordagem, Romualdo. Tá, vamos lá, cara. Esse é um assunto legal, é assim, protocolos, né? A gente tem aquela máxima, né? 5% dos casos de disfunção temporomandibular são cirúrgicos. Os outros Sim, 95% são clínicos. sim. Eu concordo e discordo. Eu acho que assim, DTM é um termo muito amplo que aborda uma série de doenças diferentes. Distúrbios de crescimento, disfunções, desarranjos internos da TM, dores musculares, problemas neurológicos, enfim, tem uma gama ali de mais de 35 doenças diferentes. Para esse grupo inteiro, eu concordo que 5% seja cirúrgico. Mas para o grupo específico de desarranjos internos da articulação, eu Uhum. acredito que seja um número maior. Né? O que acontece? Problemas de diagnóstico. Infelizmente, Sim. os nossos colegas, nós não somos formados para fazer diagnóstico de disfunção temporomandibular. Quem vai atrás de um conhecimento depois, numa especialização, numa residência, enfim, acaba tendo um pouco mais de contato com isso. Mas o clínico, assim, ele não, quando eu digo clínico, o cirurgião dentista, né, ele não está muito acostumado a diferenciar, a fazer o que a gente chama de limpar a dor, limpar a queixa do paciente. Então, tem geralmente aquelas dores Uhum. mistas, né, que tem ali um componente muscular, um componente articular, etc. E Perfeito. aí eu vejo um outro problema que é aquela questão da indicação. Então, assim, você indica o tratamento clínico. Na eventualidade de você não ter sucesso, você indica o cirúrgico. Ou seja, o cirúrgico Sim, estaria reservado para quando o clínico não dá certo. Eu sim, também não concordo inteiramente com isso. É claro que a gente vai sempre do menos invasivo para o mais invasivo, mas sim. dentre uma indicação correta, baseada num diagnóstico correto. Muitas vezes o tratamento clínico ele não tem um bom sucesso porque ele não foi bem indicado. Você estava com um problema puramente intraarticular, insistindo de repente numa placa, numa fisioterapia ali que não seria o mais bem indicado. Mas vamos lá, Concordo contigo. qual que é a minha primeira, cheguei e tive contato com o paciente. A minha primeira questão é gastar um tempo, e assim, quem está disposto a tratar paciente de DTM tem que ter paciência, são pacientes poliqueixosos, existe uma série de pacientes que convivem com dor há muito tempo, né? Isso não é Sim. fácil, né? Então você precisa ter ali paciência de entender o diagnóstico, de limpar, de fazer um bom exame físico, Uhum. verificado o problema muscular, né, junto com o intraarticular, Que é bem etc., comum, né? que é a maioria dos casos, eu acho que a placa miorrelaxante ela dá uma boa estabilizada, uma boa limpada nos problemas musculares. E o problema intraarticular ele pode ser acompanhado. Se a Sim. queixa ela vai mais para o problema intraarticular, de repente, logo assim, de imediato, eu já faço uma solicitação do exame, uma ressonância, para ver Uhum. como está essa articulação ali por dentro. Né? Se eu já percebo processos inflamatórios, né, acontecendo de uma forma ativa, Edema por exemplo, articular, edema articular na região retrodiscal, derrame derrame, intraarticular, né? eu acho que assim, insistir numa fisioterapia antes pode, a menos que seja assim, tenha uma relação causa-efeito muito específica, poxa, levei um soco e tô com essa dor, Sim, tudo sim, bem, mas sim. assim, se for um processo mais crônico, eu acho que assim, patinar muito no tratamento clínico pode não ser a melhor alternativa, mas a gente não desmerece, principalmente a placa. Eu acho que a placa tem uma função muito interessante no pré, no assim, e no pós-imediato ali dos procedimentos cirúrgicos. Né? Eu gosto muito da placa ali no pós de artroscopia, eu acho que ela funciona muito bem. Além da Uhum, placa, uhum, falando de uhum. exame de tratamento clínico, né, a fisioterapia, né, tem colegas fisioterapeutas que têm um armamentário muito interessante, acho que o laser, o ultrassom, o próprio TENS para relaxamento muscular, os Sim. exercícios, identificação de pontos gatilho, etc. Tem uma indicação muito boa. Tem colegas que têm experiência com agulhamento, aquele agulhamento seco em ponto gatilho. Eu, particularmente, não tenho muita experiência, mas parece que para problemas puramente musculares me funcionam bem. A acupuntura pode funcionar também para problemas mais musculares, né? E a toxina botulínica. Né? Eu acho que a toxina botulínica ela é talvez o que a gente ainda tenha de melhor em termos de tratamento para musculatura, mas existe a questão da meia-vida. Né? Então, Sim. eu geralmente reservo para um segundo momento. Se o paciente tem uma dor muscular, um quadro miálgico, eu entro primeiro com a placa, ainda controlo com fisioterapia
e dependendo da evolução, se ele não tiver uma boa remissão, aí sim a toxina num segundo momento adjuvante, né? Eu tenho visto uma banalização grande da toxina, né? Então, uhum. Desculpa o termo aí, eu sei que deve ter grandes fãs aí que usam bem, mas eu não gosto da ideia de usar como primeira escolha Exatamente, a eu também toxina. não. Eu acho que você queima uma carta interessante, que você Sim, usa, enfim, eu acho que é um cenário. Existem N interesses, a gente sabe, mas eu também não uso como primeira escolha, salvo raríssimos casos, salvo aquele apertamento, aquele bruxismo muito evidente, pacientes que sim, já tentaram usar a placa e não se adaptaram, não dormem bem com entendi. aquilo, enfim, acho que aí sim. Mas eu particularmente reservo a toxina para um segundo momento e uso pouco. Eu uso muito pouco a toxina, tá? Então eu consigo, na maioria dos casos, controlar bem com essas medidas físicas e placa em especial, a placa dura, plana, sem guias, né, para arco superior, né? Legal. Em relação, assim, ainda um pouquinho a mais, olha só, eu ia comentar, já comentaram aqui embaixo. Eu acho que a viscosuplementação, ela é uma terapia muito interessante para articulação, né? Sim, A minha questão, a minha preocupação é só fazer os protocolos de visco. Tem o Eduardo sim. Januzzi, que é um colega que tem muita experiência lá em Minas, ele tem um protocolo muito interessante, que ele já compartilhou com a gente no Cílio uma vez, que seriam Aham. 4 aplicações, e aí alternando a questão do peso molecular do ácido hialurônico, né? Tá, Eu acho que o ácido ele tem uma ação muito interessante intraarticular, tá aí que a ortopedia usa a torta direita e tem resultados também. Na nossa articulação ele perfeito. vai bem, ele protege aquela cadeia de proteoglicanas que reveste a membrana sinovial, então ele evita, ele dá uma boa aliviada na dor intraarticular, Uhum. ele protege contra as citocinas para causar ali aquela sinovite, aquela inflamação da membrana sinovial. Então eu gosto muito. Só que eu tenho um pouco de receio no seguinte: você tem um problema, um processo inflamatório acontecendo lá, um derrame, por exemplo. Eu vou infiltrar mais algum líquido sem fazer nada, nenhuma lavagem antes. Então eu prefiro fazer o seguinte: como eu tenho uma experiência com artroscopia, eu indico a artroscopia, faço a lavagem e logo na sequência da artroscopia a gente já faz a viscosuplementação. Então eu coloco 1 ml de ácido hialurônico de alto peso molecular, De alto né? peso, né? Geralmente o que a gente tem disponível é o Simvisc, apesar que nesse tópico também existe bastante trabalho acerca dos ácidos hialurônicos de origem não animal, que eles chamam de Sim, NASHA, né? E sim, esses sim, sintéticos, eles causam menos reação inflamatória dentro da sim. articulação, talvez seja algo interessante. Aqui a gente tem o Opus Joint, que é um disponível aqui no Brasil também, tem um preço acessível e é uma droga interessante de usar. É, E a aí, gente tem usado o Osteonil aqui também, né? Osteonil também é bom. O que a gente faz? Eu acompanho. Numa porcentagem muito pequena dos pacientes, eu sinto que ainda tem um resquício ali intraarticular, e aí, nesses casos, é interessante você fazer mais uma aplicação. Então, aí sim, pós-artroscopia, mais ou menos no PO de um mês, você pode fazer uma aplicação no consultório. A No próprio aplicação por si só consultório. ela é muito simples, né? Então você faz Sim, ali uma outra aplicação e o protocolo do Eduardo, que é interessante, que você alterna o peso. Então você fez de alto peso, na sequência, no mês seguinte, você faz de baixo peso molecular. E aí você pode perfeito. fazer um protocolo por 4 meses, né? Legal, legal. Bom, olha, a gente está muito boa aqui. Eu estou adorando a conversa aqui, gente. Eu estou passando um pouquinho pelas perguntas porque o Romualdo está desenvolvendo tão bem os assuntos, né? Mas eu quero fazer aqui duas observações. Uma, eu queria dar uma prestigiada na nossa audiência. Aqui tem alguns colegas da Otorrino. Oh, Como bacana. é que você tem feito essa inter-relação, né? Eu posso te dizer assim, eu gosto eu recebo muitos pacientes de DTM da Otorrino, que é muito legal, porque eles veem a parte de diagnóstico, mas eu já sei que o paciente vem com uma otoscopia normal, tá? Bem feita por um profissional treinado, tá? Como é que você tem feito isso e se você tem recebido muitos pacientes com queixas otológicas aí associadas? O zumbido, enfim, plenitude. Bacana. Então, isso é um tópico muito interessante. Aliás, essa interdisciplinaridade, ela é fantástica com outras clínicas, com a neuro, com a otorrino em especial. E o otorrino, ele é geralmente o primeiro profissional que recebe esses pacientes, porque na maioria das vezes as queixas, elas são otológicas, né? Dor de Então, ouvido, tem né?
dor de ouvido, sensação de ouvido entupido, abafado, né, de água no ouvido, e às vezes a questão do zumbido. O zumbido, assim, pelo amor de Deus, ele é um problema ainda que a gente ainda tem muito feijão com arroz para comer antes de conseguir ter alguma Concordo. opinião, né? Falta ainda descobrir uma série de coisas acerca do zumbido, mas o que a gente sabe mais ou menos? Ali em 5 a 10% dos zumbidos, eles são provocados por DTM, né? Sim. Talvez aí uns 40% aí de origem otológica e uns 50% de origem neurológica, né? Isso E não é nem desses pacientes casos, jovens, né? No paciente idoso a gente não vai sim. pensar tanto em TTM, né? Não, exatamente. Mas o que acontece? A ATM, né, quando você relembra um pouquinho da anatomia, primeiro existem ligamentos que comunicam o ouvido médio da ATM, né? Tem um ligamento de Pinto, que é bem conhecido, Sim. e existe uma membrana ali, a membrana timpânica, que é próxima, e você tem ali, são estruturas muito próximas, muito adjacentes. Se você tem um Exato. edema retrodiscal, esse edema ele comprime o ouvido médio, e ele Sim. causa essas dores. Quando você resolve o problema intraarticular, você resolve a sintomatologia dentro do ouvido, né? A gente tem uma felicidade muito grande. A maioria dos otorrinos aqui entenderam essa correlação e a gente tem um bom índice de encaminhamentos também desses colegas, né? Até acho que um alívio para eles na clínica, porque assim, os Sim. pacientes vão e procuram e eles fazem otoscopia e não acham, enfim, não acham a possível causa, né? E agora eles conseguem encaminhar para a gente, e dentro desse espectro de tratamento das DTMs, a gente consegue resolver uma parte significativa desses casos que realmente eram origens de uma inflamação intraarticular. Em especial quando você vai ver o edema retrodiscal. É que o problema do edema retrodiscal é que ele é difícil de ser observado na ressonância, né? Sim. Ainda mais essas ressonâncias de campo grande, né? Sim. Assim, você tem que ter um radiologista muito bem treinado para identificar, para laudar, etc, né? Quando você tem aquela de campo pequeno, aquele campo magnético menor, você consegue observar um pouco melhor, né? Mas, então assim, você não atribui aquilo no exame de imagem, mas quando você faz artroscopia, você enxerga. E a imagem intraartroscópica, ela é muito interessante do edema, que você vê como se fosse uma bolha mesmo no tecido retrodiscal. E você indo com o instrumento de ablação e fazendo essa ablação, você resolve a clínica do paciente. E a gente vê hiperemias importantes também, né? Eu tentei Também, pegar exatamente. essa aqui tá com um pouco de scaring não, na você está entrada mostrando ali, isso. Não, você está mostrando aí uma sinovite interessante. Você vê essa formação vascular aí nesse tecido retrodiscal, olha só, né? Um paciente com recobrimento de disco muito pobre, né? Que a gente chama de roofing, né? De roofing, né? Provavelmente era um deslocamento sem redução pelo tipo de movimento que está fazendo ali. E você vê já uma sinovite que eu chamo de uma sinovite grau 2 a 3, né? Que você começa a ter uma formação, uns vasos mais calibrosos e umas pequenas manchas avermelhadas, né? O grau de sinovite, ele vai ali de 1 a 4, né? Então, assim, o grau 3 já é um processo inflamatório bem avançado, um processo que gera muita dor. Porque você tem aquela região, como o disco desloca para frente, você tem aquela região em atrito toda vez que o paciente abre e fecha a boca, né? Olha lá, tem uma pergunta bacana aqui, Baraldi. Tem uma pergunta do Marcos Silveira, não sei se é do Marcos, não. Marcos, um abraço para ti, vou colocar aqui na tela. Legal. E aí, querido? Luxação recidivante de ATM, o que você tem feito? Obrigado pela pergunta, Marcos. Vamos lá, excelente pergunta. Existe alguma discussão, até no meu grupo tem uma discussão boa, interessante, porque é o seguinte, eu prefiro a eminectomia. Você sabe, Baraldi, que há uns tempos atrás eu li uma revisão sistemática tentando achar uma resposta para essa pergunta. E assim, eles não acharam bem uma resposta. O que eles acharam? Que a maioria dos cirurgiões prefere a eminectomia, ou seja, elege como a técnica aí, padrão ouro para esse tratamento. E eu vejo uma melhora. Só que quando você pensa, e essa que é a justificativa para quem não gosta da eminectomia, quando você pensa do ponto de vista fisiológico, de funcionamento da ATM, você muda um pouco o funcionamento. Né? Sim. Você amplia muito e você faz com que os ligamentos trabalhem com uma frouxidão um pouco maior. Então há quem indique aquela técnica da dupla ancoragem. Você coloca uma âncora ali na região da eminência do arco e a outra no côndilo e você cria novos ligamentos.
Frente para trás e de trás para frente. O Dr. Lobo gosta Isso, dessa técnica, né? exatamente, né? Então, assim, o pessoal do grupo dele que faz muito isso, eles me mostram algum sucesso. Eu acho, assim, muito bonito na teoria, mas eu tenho um Uhum. pouco de dificuldade de entender a prática. Então, assim, para mim, o Tá. que funciona bem? Eminectomia, o paciente vai continuar com a abertura, fazendo uma abertura mais Sim, ampliada, né? Uma hiperexcursão, desculpa, fugiu o nome, mas assim, com a fisioterapia você trabalha a parte muscular para que ele entenda ali o limitador que ele tem que fazer da mandíbula, mas qual que é a perfeito. questão? Ele não vai ter mais o travamento, então não vai ter o open lock. Né? Maravilha. Tem uma Me pergunta pergunta. aqui do Ah, tá, meu, pode do falar. meu brother aqui, do Gustavo Martins. Legal. A gente tem trabalhado com a ótica de 2.3, agora nós estamos encantados, cara. É fantástica. A qualidade de imagem que você tem é muito superior. Né? É uma coisa que, assim, de tempos em Telão, né, tempos, meu? me coça muito usar de 2.3. Né? Tá. Basicamente, aqui no mercado, a gente tem esses dois tipos. Né? Assim, se me perguntarem de 0 a de 30, é sempre zero, né? Apesar de dar para fazer muita coisa com a de. Desculpa, é sempre 30, dá para Sempre fazer muita coisa 30, com a de. né? Dá para fazer muita coisa com a de zero, mas assim, eu prefiro sempre 30, eu tenho um conforto melhor aí na navegação. Uhum. Eu prefiro a de 1.9 pela invasividade pro paciente. A gente tem Sim, trabalhado com as óticas aqui, a ótica da Striker. Tá? da A Striker ótica daí. da Striker é uma ótica superior à da Storz para mim. A Storz é o maior fabricante de óticas do mundo. Por que as Tá. óticas deles são tão mal vistas no mercado nacional? Porque elas rodam muito o hospital e assim, existem protocolos diferentes de esterilização. O principal vilão do material tão delicado se chama CME, Central de Material Esterilizado. Ah, Por que as quê? enfermeiras não Você escutam a deixa gente. lá, aí no hospital a pessoa coloca na esterrar. No outro Sim, hospital ela coloca na autoclave. Já era, você sim, acabou com sua ótica. Porque a sim. esterrar, aquele peróxido de hidrogênio, acumula Fi- uma película, Fica quando você põe na residual, né? esterrar, fica embaçada. Né? É. Então a ótica, sabendo usar, sabendo assim navegar com uma mão leve, né? Sabendo Sim, cuidar, limpar, sempre limpando, tem uma pomadinha que você passa ali, uma pomada mesmo, assim, para uma pastinha para limpar ali a ponta da ótica, sim. ela dura muito tempo, né? Mas a Striker é uma ótica muito interessante, né? Eu acho que é uma ótica que dura mais a esse processo todo. A 2.3 ela é muito mais robusta, ela tem mais lente lá dentro. Então a imagem que você tem é como se você saísse de uma TV de tubo e fosse para uma HD, né? Você tem uma imagem muito mais gostosa de trabalhar. Mas, assim, eu acho que não é todo paciente que é um bom candidato a uma ótica de 2.3. Até porque é o seguinte, né? Você tem um acesso maior, você tem. E a questão do acesso maior a invasividade que você causa dentro da cápsula articular. Né? Então, uma das principais vantagens para mim da artroscopia frente à cirurgia aberta não é o acesso. Porque às vezes eu faço 3 acessos aqui artroscópicos, quando você somou os 3, você já dá praticamente um ali. Né? Sim, sim. Invasividade, assim, pós-operatório, também às vezes é muito parecido. Qual que é a principal vantagem? Na ótica de 1.9, em especial, não 2.3 também, mas na ótica de 1.9, eu mantenho o máximo de cápsula articular íntegra. E essa cápsula Interessante. articular vai ser responsável pela produção de líquido sinovial, vai ser responsável Perfeito. por todo o sistema de lubrificação. Hoje os trabalhos mais assim, recentes, eles falam muito nessa questão da importância da lubrificação. Ao passo que na cirurgia aberta, bem ou mal, se refaça da forma que se refizer, você tem uma fibrose cicatricial e a produção de Sim, líquido sinovial ela fica diferente. Então, quanto menos invasivo for, não é por conta do acesso na pele, isso tanto faz, é por conta do trauma que a gente faz à cápsula articular. é. Eu gosto muito, embora não tenha sido um acesso que saiu ali da Uniroma, né? Mas o professor Piero Cascone faz um acesso misto, né? Uhum. Ele faz um acesso cutâneo, endoscopa o compartimento superior e trabalha no compartimento inferior, tá? Tem, eu já vi algumas coisas nesse sentido, acho que são É, interessantes. É que aí que tá, né? É assim, como é técnica difícil de aceitar bacana. porque não foi descrito Uhum. claramente, né? Enfim, Exatamente. Eu já vi 2 trabalhos como esse, geralmente são technical notes. E assim, no sim, technical notes, até tem, pela característica do formato do jornal, você não consegue destrinchar muito o tema ali, não pode botar muitas fotos, então fica difícil de entender ali o que o pessoal faz. Mas, de um modo geral, assim, já que você vai abrir a cápsula articular,
poxa, estende um pouquinho o trabalho aberto, que é muito mais confortável para você, né? O que Maravilha. acontece na ótica, às vezes você tem acesso a regiões que você não teria na cirurgia aberta. Por Aham, aham. exemplo, região anterior e medial, né? Então é Sim, uma região mais difícil de você trabalhar com a cirurgia aberta, né? Fazer aquela exatamente. desinserção ali do músculo, aquela capsulotomia e a miotomia ali do músculo pteregoideu lateral. Com a ótica, às vezes você consegue ver se você está indo bem Sim, lá, sem precisar estender muito a acesso. visão é Então, microscópica, né? tem essas vantagens, né? Tem Maravilha. essas vantagens. Bom, querido, assim, passando muito rápido. Daqui a pouco o Instagram vai me dar um puxão de orelha aqui, né? E eu tenho que salvar a live, então eu quero dar um ave aqui para o doutor Manganello, que está aqui. Ave, Opa! professor. Ô, professor. Ave, né? E uma honra estar com o senhor aqui. Agradecer aos nossos colegas aqui que prestigiaram, mandaram perguntas, tá? A gente vai ficar disponível no direct, né? O pessoal que quiser perguntar mais, tá? Romo, vou te pedir, assim, ó, uma mensagem otimista para quem vai sair daqui e é paciente, ou é um residente da cirurgia, ou é um especialista querendo começar na artroscopia. O que você diria aí para uma pessoa que está começando no assunto? Tá, deixa eu só rapidinho aproveitar, até a Eva perguntou ali da âncora, deixa eu Da falar a minha âncora. opinião, âncoras de impacto são melhores, mas a gente, se você quiser, me manda uma mensagem e eu destrincho um pouquinho melhor esse tema, tá? Maravilha. Vamos lá, eu acho que a gente teve uma evolução aqui em nível nacional muito boa, muito grande, tanto que, assim, acho que ilustra bem isso. No começo, se você assistisse às aulas do Rafael Martin Granizo, ele sempre colocava um mapa mundi e mostrava onde que a artroscopia estava desenvolvida e onde não. E assim, o Brasil e a América Latina era tudo ali, sabe, terceiro mundo mesmo. E hoje ele já mudou esse slide, graças um pouco ao nosso grupo e outros grupos também. Hoje ele já coloca o Brasil como tendo assim, grandes centros de formação e como tendo assim, um bom domínio da técnica, tanto Legal. aberta quanto artroscópica. Existe uma curva de aprendizado, não desanime, tá? E assim, não adianta botar o carro na frente dos bois. Faça primeiro, aprenda bastante a diagnosticar, a entender, a explorar as opções de tratamento das disfunções, estando seguro para indicar os tratamentos cirúrgicos. Eu acho que começar pela cirurgia aberta é sempre interessante. A tua visão anatômica ali, ela muda quando você vai para a artroscopia, né? Então, você sabe o que é ali em visão real, né? E evolua para a artroscopia porque a cirurgia por vídeo ela é o futuro em várias áreas, né? E na cirurgia de ATM também. Mais uma vez, aquela regra dos 15 é muito interessante. Tenha ali paciência na hora de ir evoluindo. Não queira logo de cara ir para uma técnica nível 3, porque você vai se frustrar. Mas, assim, fazendo direitinho, tenha algum cirurgião um pouco mais experiente do seu lado no começo, depois vai insistindo, porque você vai gostar dos resultados. Maravilha. E quem quiser aprender um pouquinho mais, Romualdo, eu queria que você nos Ótimo. desse uma sugestão de leitura e falasse um pouquinho dos cursos aí, né? Eu tô curioso, eu tô tentando me organizar para ver se eu vou para Salvador lá com vocês, cara. Vocês têm Opa, vai ser vaga um ainda, não? prazer, cara. Temos sim. Vamos lá. Legal, deixa eu aproveitar e fazer um jabazinho. Bom, antes deixa eu recomendar algumas literaturas. Eu acho que o Florencio Monrigil tem um livro digital, totalmente digital, que está disponível na Apple Store, que é um livro, Uhum. 2 volumes, um de cirurgia aberta e outro de artroscópica, que é muito interessante, recomendadíssimo. Tá. Nosso grupo tem um livro de cirurgia de ATM bem Muito bacana bom, também. cara. Quem escreveu o capítulo de artroscopia foi o Paulo O Alexandre, um cara que faz Paulo. muito bem. Tem ali grandes nomes, enfim, acho que explica bem essa nossa visão de cirurgia de ATM, né? Uhum. E assim, você tem os autores bem consagrados. Quando você já entender um pouquinho da básica, puder ir um pouco para explorar um pouquinho mais cada técnica, busque nomes, assim, grupos relevantes. Eu acho que o McKen, o Yang, o Monri, Uhum. o Granizo, né? O E grupo a da gente está sempre. Áustria também, lá da Martin, né? Faz também. Eu acho que e a gente está sempre à disposição aqui para auxiliar com alguma literatura também. Tem trabalhos muito interessantes. Tem uma revisão sistemática que saiu há pouco, que depois eu disponibilizo para quem quiser, que é fantástica, que Ah, como o legal. nome já diz, é um divisor de águas nesse conceito de indicação, né, de tratamentos para disfunção de ATM. É mais recente que aquela do Monre.
Não, acabou de sair. Ele é só feito pelo Moriarty, que é um ex-fellow do McCain, pelo Uhum. Neff, pelo. Me fugiu o nome agora, pelo Wolf. Enfim, só gente boa. É um Show artigo de bola. fantástico. Depois eu compartilho. E aqui o nosso jabá é o seguinte: a gente tem bastante coisa nessa área, né? Então a gente tem Uhum. o curso presencial aqui em São Paulo, que é um curso que dura um semestre, coordenado pelo Dr. Manganello, pela doutora Muito legal, Nina, já fiz esse. que é a cirurgia de ATM de A a Z, e é um curso que mescla ali a parte teórica com a cirurgia ao vivo ali, então são poucos alunos, são só 4 alunos, vão estar na prática atuando dentro do campo, né? Tem um curso. Nesse momento, a gente tem que fazer algumas adaptações, então a gente tem um curso online que vai sair agora para agosto. É um curso, são 8 aulas, uma aula por semana, de 1 hora. Tem vários professores convidados. O Rafael Martins Granizo já confirmou a participação dele, então é uma oportunidade legal. E a gente vai ter, de uma forma mais prática, né, o Cadáver Lab em Salvador, que vai Uhum. acontecer agora em setembro, né? Espero que você esteja lá, Baraldi, com a gente, que o Covid nos permita, né? Que nos Mas o Cadáver permita. Lab, ele vai acontecer. O Cadáver é sempre uma oportunidade fantástica, né? Porque você consegue ver ali na mão, ali na prática, né? Sim. Entender as dificuldades e você fica muito mais bem preparado para quando você vai ter o seu paciente de verdade. Mas ele vai ser de cirurgia de ATM, de A a Z ali, então a gente aborda tanto a parte artroscópica quanto a cirurgia aberta. E para fevereiro, o nosso curso em Portugal, que Sim. iria acontecer agora aqui em setembro, por conta da questão do Covid, a gente postergou ele para fevereiro, em Lisboa, na Faculdade de Medicina de Lisboa. É um curso que aborda cirurgia ortognática e complementos estéticos e cirurgia de ATM. Estará Uhum. presencial com a gente lá o Rafael Martins Granizo, o Elcio, eu, Roberto, o doutor Eduino, o doutor Manganello, né? Então, é um curso assim, bem bacana, são 2 dias inteiros de cadáver, que além de mais um dia de teórica, um dia são assim, cursos com uma carga de informação, uma carga assim de teoria e prática muito ricos, né? E além a gente ter a oportunidade de comer um bom bacalhau lá. Maravilha, querido. Bom, Romulo, só quero te agradecer aí mais uma vez, cara, a tua competência, simpatia, né, desprendimento aí de fazer essa live aí para a audiência aí que me acompanha, né? E vamos fazer outras, né? Porque essa aqui Pô, com passou tão certeza, cara. rápido, Pois velho, é. É muita coisa para né? falar, né, Baraldi? Exatamente, né? Então, mas já vamos pensar. Tem dois assuntos aqui que eu acho que a gente pode abordar, mas eu não queria abordar correndo, tá? Tá, Eu sei que você perfeito. tem experiência. Um é em laterognatismo. Bacana. Eu acho que a gente tem que se organizar para falar um pouco mais disso, até para os nossos colegas, tá? Já vamos firmar o nosso compromisso aqui de organizar isso, Perfeito. né? E eventualmente fazer alguma coisa também aí de prótese total, que eu acho que Ótimo. é interessante falar um pouco a respeito também. Uhum. Tá, querido? Muito obrigado pela tua disponibilidade, querido. Muito obrigado aí aos colegas que nos acompanharam, pacientes aqui que estiveram aqui também comentando com a gente, tá? E espero que tenha sido esclarecedor aí. A gente fica disponível no direct aí para alguma dúvida mais pontual. Legal. Baraldi, poxa, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos sim conversar desses outros assuntos. Para mim, assim, é sempre uma oportunidade ímpar, né? Primeiro, discutir com um cara tão bom quanto você, sem querer puxar o saco, mas é verdade. Por favor. E segundo, assim, poxa, acho que são temas que a gente conta com o pessoal ali para falar também, é sempre muito enriquecedor. E, poxa, obrigado, pessoal, que nos assistiu. Eu sei que live o pessoal já está cansado, mas quando o tema é bom, o pessoal vem, né? É Então, um abraço aí verdade. para todo mundo, estamos à disposição. Tá bom, gente. Beijo no coração de vocês. Estou encerrando e até a próxima live, gente. Até Valeu. mais. Até mais. Tchau, tchau.